colocar o celular no silencioso. Conseguem ver minha tela? Se travar Sim, alguma coisa na internet, vocês me avisem, tá? Porque daí a gente vai falando, eu não vejo mais vocês, e aí pode interromper alguma coisa, e aí eu vou seguir o rumo, e às vezes tá travando, vocês nem estão me escutando, tá? Apresentação. Conseguem ver? Sim, pro. Sim, tá vendo. Então, essa aula que eu vou apresentar para vocês é de um curso que eu fiz, de urgência e emergências pediátricas no Albert Einstein, e eu achei muito interessante porque eles trabalharam com simulação realística, e eles trabalharam assim, por exemplo, a criança chega e vai dando os sintomas da criança, e a gente tinha que diagnosticar e receber aquela criança na sala de emergência, e ir monitorando, verificando pressão arterial. Então, todo o padrão. Aquela criança chegou, o que você acha que é? Ah, eu acho que é uma diabetes. Ah, eu acho que é vítima de maus tratos. Eu acho que é uma infecção respiratória aguda. E assim por diante. E aí, então, eu vou apresentar para vocês essa aula. Eu achei super bacana. E ela é baseada no IDP. Por isso, até, assim, falei com a professora Margarete, que nem eu havia comentado com vocês, porque o IDP, ele trabalha bastante com isso, com a criança chega com tais sintomas e como que vocês vão classificar essa criança. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de manusear o manual da IDP. Não? Não, prof, ainda não. E então, assim, é bem interessante, porque a criança chega e você, vamos supor assim, do neonato, que pode ser uma icterícia, então eles vão te direcionando e vão falando a gravidade também. Se vocês tratam, por exemplo, essa criança no posto de saúde mesmo, ali na unidade básica, ou se vocês transferem para um secundário ou um terciário. Então, o objetivo é estabelecer as diferenças na fisiologia respiratória de adultos e crianças. Eles não são adultos em miniatura, como a gente trabalhou em exame físico, então eles têm algumas características que os diferenciam dos adultos, como, por exemplo, a parte cardiológica, né? Por exemplo, o ictus corte deles ainda não desceu para o quinto espaço intercostal, ainda encontra-se no quarto, por volta dos 7 anos que desce. E a avaliação do crescimento e desenvolvimento, que também difere do adulto, né? A gente precisa ver os perímetros cefálico, torácico, abdominal. A gente precisa avaliar o peso, a gente tem que avaliar a parte do desenvolvimento. Então, a criança ela tem as suas características próprias. E rever diagnóstico e tratamento das principais infecções respiratórias da infância. Então, as infecções respiratórias, elas podem ser por vírus e bactérias, têm uma elevada prevalência, elevada taxa de mortalidade em países em desenvolvimento, 1/3 das mortes ocorrem em menores de 5 anos. Então, quando a gente trabalha mortalidade infantil, a gente sabe que a mortalidade neonatal, ela tem uma grande influência nessa mortalidade. Então, a maioria das crianças, elas morrem no primeiro ano de vida, e elas morrem em decorrência da prematuridade, do baixo peso ao nascer, ou em consequências disso. Por exemplo, um bebê ficou hospitalizado na UTI NEO, nasceu de 25 semanas, 26 semanas, e essa criança, ela saiu com 4 meses de idade. Ela saiu, mas chegou em casa, broncoaspirou e morreu. Então, ela não morreu devido à prematuridade, mas por consequências disso, porque aquela criança, ela tinha sequelas, por exemplo, né, relacionadas à própria prematuridade. Então, a prematuridade, ela tem uma grande influência na nossa mortalidade infantil ainda no país. Como a gente já tinha comentado, né, algumas vezes, a inclusão do Bolsa Família nos tirou do mapa da fome, mas durante a pandemia, provavelmente, nós retornaremos para esse mapa. E o bom do Bolsa Família é que muitas vezes ele estava vinculado com a criança ela participar das consultas de puericultura, da pesagem, ter a vacinação em dia. Então, isso foi muito importante. Incidência semelhante entre países desenvolvidos e não desenvolvidos.
Uma coisa importante para falar para vocês, vou dar o meu exemplo no Hospital Regional, que eu trabalhei até novembro do ano passado, antes de vir para Dourados. Nós tivemos um alto índice de mortes. As crianças chegavam muito graves, principalmente no mês de maio. Acho que eu já devo ter comentado isso com vocês. E a gente viu vários vírus e várias bactérias vindo, assim. E não só a gente estava na expectativa do coronavírus, mas a gente perdeu crianças para o H1N1, vírus sincicial. Então, esses outros vírus, eles vieram com tudo também. E esse ano a gente está num processo de vacinação, já que as crianças elas não são vacinadas para o Covid, elas estão recebendo a vacina da gripe, e muito dessas crianças, elas talvez não consigam ser vacinadas, porque o nosso número de vacinas foi muito aquém daquilo que é o preconizado. Então, normalmente, a vacina de gripe, ela começa, né, a influenza, ela começa com os idosos, e esse ano fez o inverso. Como os idosos estavam recebendo a vacina do coronavírus, e esses idosos, eles precisavam ter um tempo de intervalo, né, de 15 dias para poder tomar a vacina da gripe, começou pelas crianças. Isso é importante, porque a gente estava conversando essa semana com uma colega que trabalha no CTI pediátrico lá do hospital, e ela estava dizendo assim que normalmente aparece uma criança mais ou menos por Covid. As demais crianças que hospitalizam são por conta de outros vírus e bactérias. Caiu muito. Quando a gente foi preparar o hospital para receber essas crianças, e os adultos, né, quando veio realmente a pandemia, o CTI pediátrico, que tinha 8 leitos, fechou e diminuiu para 6. E aí a gente ficou muito preocupado, né? Porque o primeiro andar eram 4 UTIs, 3 adultos e uma pediátrica. E aí o primeiro andar todo se tornou só UTI adulto. E aí a pediatria subiu para o CTI pediátrico subiu para a pediatria, para o terceiro andar, e aí com 6 leitos, e não mais 8. Mas esses 2 leitos, pelo menos no início do ano passado, eles não estavam fazendo falta. Por quê? Porque as escolas, elas aumentam a incidência de circulação de vírus e bactérias. Então, a gente não estava internando tanta criança por H1N1, vírus sincicial e assim por diante, porque essas crianças, elas não estavam frequentando a escola. Então, olha os meios termos, assim, né? Tudo, por isso que a gente não pode ser fechado e olhar só uma coisa, né? As escolas fechadas diminuem a incidência de vírus e bactérias circulantes, mas em compensação a gente pode ter essas crianças vítimas de acidente doméstico, violência intrafamiliar, a gente pode ter essas crianças novamente no mapa da fome, porque muitas delas faziam a melhor refeição delas na escola, as crianças estão ficando mais tempo em telas. Então, assim, tudo isso a gente tem que considerar, né, os prós e os contras. Então, uma das coisas boas foi a diminuição da circulação de alguns vírus e bactérias, mas em compensação, por medo do coronavírus, muitas crianças, quando adentram um hospital, elas adentram em uma situação mais crítica. Então, professora, quais seriam as particularidades do sistema respiratório da criança? Então, menor diâmetro da via aérea. Então, como eu mostro aqui para vocês, uma traqueia normal, essa da criança e essa do adulto. E agora uma criança com uma síndrome gripal. Olha como forma um edema e como diminui, né, a luz. Então, por isso que muitas vezes a criança ela não consegue respirar, ela tem dificuldade, né, em realizar a troca gasosa realmente. Porque olha como diminui o diâmetro dessa via aérea. Então, quando a criança ela está normal, quando a criança ela tem algum edema, né, por conta de alguma infecção. E aqui o adulto também. O adulto não tem tanta diferença como na criança. Na criança, praticamente obstrui a via aérea dela. Gente, vocês sabem que eu falo rápido, então qualquer coisa vocês param, tá? Professora, tá bom, tá tranquilo. Aí a outra coisa também é a macroglosia da criança, né? Então a criança ela tem uma língua maior, ela tem dificuldade de manter a língua
dentro da boca, e dependendo de como ela faz, né, se ela faz alguma flexão, por exemplo, né, essa língua ela pode fazer obstrução também das vias aéreas. Então, aqui uma outra figura demonstrando aquilo que a gente acabou de falar, né, sobre a traqueia da criança e a do adulto, a diferença. Então, olha aqui do adulto, olha da criança como vai fazendo como se fosse um funil. Outra diferença também são os alvéolos, né, a troca gasosa. Lembrando que a criança prematura, normalmente, ela nasce sem o surfactante, e a gente tem que fazer o surfactante endógeno para esse pulmão ele não colabar. Então, ela também ela pode apresentar maior dificuldade em realizar as trocas gasosas, comparando-se com os adultos. Aqui são os parâmetros da frequência respiratória, que a gente já acabou trabalhando, né, na nossa aula anterior. Então, crianças menores de 1 ano, a frequência mais ou menos é de 30 a 60, de 1 a 3 anos, de 24 a 40, no pré-escolar, de 22 a 34, no escolar, de 6 a 12 anos, é de 18 a 30, e no adolescente, de 13 anos a 18, é de 12 a 16. Então, essa é a frequência respiratória que a gente espera. Então, professora, como que a gente divide as infecções respiratórias? Então, a gente pode dividir em infecções de vias aéreas superiores e infecções de vias aéreas inferiores. Então, antigamente, a gente chamava de IRAS, mas IRAS também ficou as infecções relacionadas à assistência à saúde. Ou seja, por exemplo, uma pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Ficou IRAS. Então, mudou para IVAS e IVAI. Então, IVAS, infecções de vias aéreas superiores, e IVAI, infecções de vias aéreas inferiores. Então, o que seriam? As de superiores seriam um resfriado comum, ou uma rinofaringite aguda, uma faringoamidalite, uma rinocinusite, uma otite média e a gripe. E as de inferiores seriam uma bronquiolite, uma pneumonia e uma traqueobronquite. Professora, Oi. essa otite média é dor no ouvido, quando a criança fica com dor no ouvido? Isso. Ah, tá. Então, quais são os agentes mais comuns, né? Do resfriado comum, da laringotraqueobronquite, bronquiolite, a pneumonia, é o vírus da influenza, né? O resfriado comum, da otite média aguda, o vírus sincicial respiratório, o vírus sincicial respiratório é do resfriado, da laringotraqueobronquite, bronquiolite, pneumonia, e o vírus da influenza, ele é responsável pelo resfriado comum, da otite média aguda, sinusite, epiglotite e pneumonia. A pneumonia ela pode ser causada por vírus, pelo pneumococo, pela influenza, pelo estafilococcus e pelo Mycoplasma pneumoniae. Lembrando também que as crianças elas fazem pneumonia por aspiração. A minha filha já ficou internada, ela tinha 2 anos, e aí tinha uma criança alérgica na sala dela. E aí resolvi fazer o aniversário dela na escola, e aí pela criança ser alérgica, eu resolvi levar gelatina, pipoca, coisas que a criança poderia comer, em vez de levar salgado, levei fruta, essas coisas. E aí a minha filha se engasgou com uma pipoca. E aí a gente foi parar no hospital. Ficou internada, 5 dias de hospitalização por conta de uma pipoca. Então, as infecções de vias aéreas superiores, elas acontecem normalmente com a criança de 6 meses a 5 anos, e normalmente uma criança ela pode ter de 5 a 8 episódios por ano. Por isso que normalmente a gente olha uma criança, a gente fala que a criança é catarrenta, né? Fica com coriza, nariz escorrendo, porque ela tem vários episódios ao longo do ano. E o pico principal é nessa faixa etária, dos 9 aos 18 meses de vida. Então, o resfriado comum, a rinofaringite. Nos lactentes, ela pode ter como sintomas a febre, irritabilidade,
tosse, obstrução nasal, pode vir associada com vômitos, diarreia, anorexia e distúrbio do sono. Porque a criança ela tem dificuldade de dormir, né? No pré-escolar e no escolar, ela pode estar com mal-estar, cefaleia, rinorreia, obstrução nasal, irritação faríngea, tosse, também febre e conjuntivite. E qual que é o tratamento do resfriado, né, comum? A lavagem nasal com soro fisiológico. Isso daqui vocês vão recomendar muito na unidade básica de saúde, quando vocês estiverem passando, para que a mãe ela faça a higienização e a lavagem nasal com soro fisiológico. Aumento da oferta de líquidos, antitérmicos, né, e mel. Quantos anos eu posso dar mel para a criança? Conteúdo da aula anterior. É depois dos 2 aninhos, não é? Depois de 1 ano. Ah, A gente não pode dar mel antes da criança completar 1 ano. E ovo, eu posso dar ovo? Pode, mas que pode. deu histórico. Pode dar ovo se a criança não tiver alergia. Isso. E até a gente precisa dar ovo, né? Porque quando essa criança ela for receber a vacina, por exemplo, da febre amarela, a gente tem que saber se ela tem alergia ou não. Porque daí ela não pode fazer essa vacina. E o que eu não devo usar? Os AS infantis, que a gente, não sei se na época de vocês, mas na minha época a gente comia AS. Xaropes expectorantes. Professora, mas por que eu não posso dar xarope expectorante? Porque uma das maneiras da criança ela expelir as secreções é ela tossindo, né? Esse reflexo da tosse faz com que ela consiga expelir as secreções presentes nessa via aérea, né? Que está inflamada, infeccionada. Anti-inflamatórios não hormonais e deve-se evitar dar vitamina C em excesso. E quais são os sinais de alerta? O que eu tenho que ficar preocupada? Uma respiração rápida, se a criança ela não consegue alimentar. Prof, Oi, o que a vitamina C em excesso pode ocasionar? É porque, assim, o que a gente recomenda mais é que a gente, em vez de repor para a criança, é que a gente dê através dos alimentos. Então, vamos supor assim, a vitamina C, ela é muito presente nas frutas. Então, por que eu vou repor para essa criança por meio de vitaminas, né, do complexo, se eu posso dar esses alimentos na fruta? Até quando a gente falou na aula passada, por exemplo, para haver maior absorção de ferro, por exemplo, quando eu estou dando um bife de fígado para aquela criança, eu oferecer para ela um copo de suco de laranja, por exemplo. Isso vai ajudar. Que nem a gente falou, por exemplo, tá comendo a salada, temperar a salada com limão, isso vai ajudar na absorção de ferro. Então, se a gente já tem isso presente nos alimentos, por que eu vou ainda complementar? Isso entra também, por exemplo, na minha época, eu tomava muito biotônico, que era rico e tinha álcool, tudo, para tentar incentivar a criança a se alimentar mais. Mas isso é contraindicado, né? Então, a gente tem que fazer essas técnicas o máximo possível, ser o mais natural possível. E evitar dar coisas industrializadas. Isso inclui medicamentos. E esses complexos também. Em quais situações que a gente dá, por exemplo, para a criança, esses complexos vitamínicos? Por exemplo, um bebê prematuro, que não fez uso de aleitamento materno, então ele não recebeu essas vitaminas da mãe, ou às vezes ele não usou fórmula infantil, mas ele usou leite humano, mas o leite humano era do banco, então consequentemente esse leite era pasteurizado. Então normalmente o recém-nascido pré-termo, que ele tem uma necessidade, uma carência realmente das vitaminas, a gente acaba oferecendo. Mas uma criança saudável não tem porquê, se a gente pode oferecer por meio da fruta. Entendi, prof. Obrigada. Mas eu posso ver melhor para você depois se tem uma outra explicação além disso. Assim, eu pensei nesse lado, mas eu posso ver se tem uma outra explicação. E normalmente, para os recém-nascidos pré-termos, a gente dá fosfato tricálcio, então a gente repõe cálcio, a gente repõe pelo sulfato ferroso o ferro, o aderogil,
que tem várias vitaminas. Então, normalmente são esses os medicamentos que a gente usa para o bebê pré-termo, por exemplo. Então, quais são os sinais de alerta? A respiração rápida, não consegue se alimentar, piora do estado geral, aparecimento de febre, se não estava desde o início. Então, tudo isso, quando chegar lá na atenção básica para vocês, né, na atenção primária, para vocês realizarem consulta dessa criança, vocês vão ter que avaliar a frequência respiratória dela, ver se ela tem uso de musculatura acessória, se ela está se alimentando e se vem piorando o quadro, né? Quantos dias já dos sintomas e se isso tem piorado. E se começou febre, por exemplo, em uma criança que não estava com. E a laringite? A laringite acomete crianças entre 6 meses e 5 anos. O aparecimento dos sintomas normalmente é de 12 a 72 horas, caracterizado por um quadro de rinofaringite viral. Então, parece um resfriado comum. A etiologia viral inclui a parainfluenza tanto 1, 2 e 3, o vírus sincicial respiratório, vírus influenza e adenovírus. Lembrando a vocês que a vacina da gripe, essa da influenza que eu estava falando para vocês no início da aula, ela é realizada por meio da coleta dos bronquinhos, que a gente fala, que a gente vai coletando e vendo quais são os vírus mais prevalentes no ano anterior. Então, por exemplo, o ano passado, 2020, se fazia essas coletas e aí se mandava o material para que o centro, né, analise e veja quais são os vírus que estão aparecendo mais, para daí no outro ano, essa vacina que é oferecida para nós, ela tem uma prevalência maior dos vírus do ano anterior. Por isso que normalmente pede-se para descartar, por exemplo, eu tenho vacinas de 2019, então pede-se para descartar essas vacinas porque pensa-se que ela não funciona mais, porque os vírus que estavam em 2020 são outros. O vírus sincicial respiratório, a gente tem um medicamento, né, como se fosse uma vacina, que é a palivizumab, mas quem tem direito são só os recém-nascidos prematuros ou aqueles bebês com algum agravo, por exemplo, um bebê cardiopata, então eles têm que ter uma indicação e uma prescrição médica para se fazer uso. Ele é super caro, igual o surfactante ele é caro, a palivizumab também é. O adenovírus, o ano passado, ele bem forte nas crianças. Eu tive uma criança no CTI pediátrico com adenovírus. E ficou muito feia, a gente achou até que seria coronavírus. E qual é o tratamento da laringite? Depende da severidade do quadro, manter a criança tranquila, fazer nebulização, né, inalação com soro fisiológico. Pode-se oferecer um corticoide para tentar ajudar, né, o corticoide ele dá um up na criança. Pode ser uma dexametasona IM ou VO. Pode-se fazer uma inalação com adrenalina. Então, quando a gente estuda farmacologia, nós temos alguns receptores no pulmão da adrenalina. Então, lembrando daquele chave-fechadura. Então, eu posso fazer a adrenalina para a parte pulmonar. Ela também ajuda a expectorar. E, por exemplo, no recém-nascido, quando a gente vai estubar o paciente, né, tirar o tubo, normalmente a gente faz inalação com adrenalina para depois colocar no CPAP nasal, no catéter, enfim. Mas na hora da estubação, às vezes a gente usa adrenalina. Então, lembrando que a adrenalina, ela tem receptores cardíacos, mas ela tem receptores pulmonares também. Em muitos casos graves, a gente pode oferecer o oxigênio. E a otite? Então, sinais e sintomas de inflamação do ouvido médio de início agudo. Febre, a membrana ela fica hipermeada, existe um desconforto afetando a atividade normal ou sono e otalgia. Então, normalmente, por exemplo, às vezes o bebê ele não fala, mas ele começa a ficar com a mãozinha no ouvido. Então, você pode desconfiar que pode ser uma otite. Edema, abaulamento da membrana timpânica, limitação ou ausência da mobilidade da membrana timpânica, pode ter um nível hidroaéreo na membrana, ou seja, fazer aquele barulhinho, né? E pode ter otorreia também. Alguém aqui já teve dor de ouvido? Já, prof, eu tinha muito quando era criança. Dói demais. Eu fiquei com um ouvido meio surdo. Depois de uma otite?
O meu pai, eu tive inflamação no ouvido e era muito, muito inflamado, então ele quase não levava no médico. E aí o meu ouvido estourou e eu acabei perdendo o meu lado direito, meu lado esquerdo eu ouço pouco. Uhum. Por conta Então, disso. eu tenho um pouco, uma leve surdez, assim. Eu ouço, mas eu ouço melhor com o direito, né? O esquerdo, ele é muito. Eu não consigo ouvir muito barulho só com ele. Uhum. Aí, então, ficar. Até para mim fazer, usar o estetoscópio, eu ouço mais com o ouvido. Aí, mas eu não tenho mais, graças a Deus, tanta dor de ouvido agora como grande. Só quando eu fico um pouco gripada. Mas a minha menina, ela tem bastante. Ela dá essa viradinha de tempo, ela já fica já. Então, eu já tenho que ficar mais atenta. Então, como eu tive esse problema, eu não quero que ela tenha. Aí eu já, faço compressas Compressa. quentes, né, para melhorar, né? E faço com a queima de alho, que ele é antibiótico natural, né? Uhum. E sempre estou cuidando para ela não ter inflamação no ouvido. Graças a Deus nunca teve. Mas ela tem muito que a garganta dela inflama, assim, sabe? Ela fica com a garganta toda inflamada e não consegue respirar. Chega a trancar a respiração dela. Então, agora você entendeu, né? Porque o lumen diminui. Eu não fazia ideia. Aí ela fica assim muito, muito infeccionada, assim, do nada, assim, ela já. Porque ela não mamou no peito, né, professora? Ela não teve. Mas não porque eu não quis dar, né? Porque eu não, Uhum. na época eu não sabia o que eu sei hoje, né? Sim. E como ela teve meningite bacteriana, aquela que pega no hospital. Uhum. Então, a gente estudando agora a saúde da criança, eu acabei descobrindo que ela foi tratada de meningite bacteriana, eu não sabia, eu vim descobrir agora, fazendo saúde da criança, né? Então, acabei, quer dizer, ela passou um risco de morrer e eu nem sabia. Uhum. É, E o que a Mariluz, né? professor. Ela está trazendo para a gente por que a mamadeira ela piora, né? Porque lembrando que eles ainda não têm tudo isso aqui formado, então existe comunicações. Então normalmente a criança ela deita para tomar mamadeira, então ela acaba tendo muito mais risco de ter otite do que um bebê que mama no peito, por exemplo, né? Porque existe uma comunicação entre o ouvido, a boca e o nariz. Então, como isso aqui ainda não está plenamente formado, ela tem uma chance maior. Eu tenho 2 episódios assim relacionados ao ouvido. Quando eu era bebê, eu peguei um cotonete e deitei em cima. E aí, Professora, meu Deus. minha mãe fez promessa, tudo, porque eu cheguei de romper o tímpano, tudo para eu não ter surdez. Meu Deus. Então, esse foi um episódio. E agora, adulta, eu tive minha filha agora, minha segunda filha de agora, 6 de junho, e estava muito frio em 2018, quando ela nasceu, muito, muito frio. E eu gosto muito de lavar o cabelo, não sei se vocês já perceberam, mas eu não sei tomar banho sem não lavar o cabelo. Para mim, eu não tomei banho. E aí estava muito frio, e eu acho que isso acabou, deve ter entrado água no ouvido, não sei, e eu tive uma otite. Gente, eu não sei se eu não tinha tido na infância, mas eu não lembrava que era tão dolorido, assim. E eu fiquei com muita dó das nossas crianças que têm. E aí essa otorreia, quando a gente vai perguntar, por exemplo, para o nosso paciente, que muitas vezes eles não têm instrução, a gente fala que purgou, né? Tá purgando? E, gente, assim, pingava sangue, assim, do meu ouvido. Foi horrível, assim, a minha otite. E é isso que a Mariluz falou também, assim, a gente vai vivenciando as experiências, né? E vai vendo. Eu atendi um celular e eu acho que as ondas sonoras, né? Piorou. Tipo, era o que estava faltando realmente para vir a otite, né? E aí, naquele momento que eu atendi o telefone, eu já falei, olha, vou ter que desligar que eu tô com muita dor. E nisso já começou a pingar sangue.
E aí eu tive que ir no médico, né, no otorrino. Ele fez lavagem com soro fisiológico aquecido. Eu tive que tomar antibiótico com uma dose de ataque, e aí depois retornar para poder ser reavaliada. Mas, assim, eu não tinha noção do quanto doía, assim, eu não me lembrava, não me recordava. Então, assim, é muito triste para as nossas crianças que têm otite, gente, dói muito, 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 muito mesmo. Então... Prof, eu tive muito quando eu era criança. Desde 1 ano de idade, minha mãe fala que eu chorava demais. E ela não, desde 1 ano não, antes de 1 ano, desde bebê mesmo. Eu chorava demais, e aí até minha mãe e minha avó descobrir que era otite, nossa, elas falaram assim que foi muito tempo e que eu sempre tive. E aí a última vez que eu tive otite foi quando eu tinha 8 anos, que eu lembro que eu fui na piscina no meu aniversário. Nossa, depois eu não aguentava de dor. E aí eu sempre era assim, não podia tomar banho de piscina, não podia pegar friagem, um ventinho que eu pegava, tomar banho, tinha que tomar maior cuidado, porque qualquer coisinha eu tinha muito otite, eu não sei por que exatamente que eu tinha tanta. Mas aí a última vez foi quando eu fiz 8 anos e depois nunca mais, graças a Deus, que dói E aí, demais. dói muito. E aí a criança, bebê, a gente pode ver, eles ficam mexendo na orelhinha, assim, e a gente pode suspeitar de otite, né? Porque eles ficam olhando, mexendo na orelha, né? E também palpar os linfonodos para ver se tem algum aumentado, alguma coisa assim, né? Mas é igual a Mariluz falando, né? Agora tem um monte de coisa que a gente está escutando aqui que a gente tava vendo. Ah, então é isso que acontece? Porque não sabe, né? As pessoas não têm o conhecimento, às vezes essa informação não passa. E aí até você descobrir, tadinho, o bebezinho tem que chorar. Aí vocês podem estar falando assim, professora, eu atendo lá em uma aldeia indígena e eu não tenho otoscópio para examinar aquele tímpano, né? Como que eu posso fazer? Às vezes vocês conseguem, né, olhar pelo menos um pouquinho, né, puxando a orelhinha da criança, a gente consegue dar uma olhada. E outra coisa também é comprimir, porque se a criança ela tiver otite, ela não vai tolerar essa dor de você comprimir o ouvido dela. Aí vocês podem falar assim, meu Deus, a minha professora é toda bichada, né? A menina mordeu o peito dela, ela teve uma mastite. Ela ganhou o bebê, foi tomar banho, com a friagem ela teve otite. Então, assim, eu não era colonizada, porque eu trabalhava num hospital que ele era só maternidade e UTI neonatal. Então, nesse momento, eu não tinha colonização nenhuma. Quando eu vim trabalhar no hospital regional, que eu ganhei as minhas colonizações, as minhas bactérias hospitalares, porque é um hospital geral, então tem uma maior circulação de bactérias, de vírus, tudo, né? E aí que eu consegui minhas colonizações. Eu no meu segundo ano de faculdade, o ano em 2019, eu nunca tive sarampo. E acho que eu acabei tendo contato com alguma criança que teve sarampo e eu peguei sarampo. E peguei também mesmo com a vacina? varicela. Não, eu acho que eu não tomei quando eu era criança, porque eu não tenho a minha carteirinha antiga, né? Uhum. E então, aí eu fui para a faculdade e primeiro eu achei que eu estava com dengue, mas como eu já tinha pegado dengue, né? Aí, então eu não tive os sintomas da dengue clássica, nem das outras dengue que todo mundo já teve. Aí eu fui na farmácia e o farmacêutico, é um senhorzinho já, né, de idade, né? Aí eu mostrei para ele o jeito que eu tava, sabe? Eu tava toda empolada. Eu sou bem branquinha, então eu tava parecendo assim, cheio de, o sarampo é bem pequenininho, né? As bolinhas. E coçava, a professora coçava demais, coçava. Era uma coceira, assim, uma febre. Fiquei uma semana assim, mais de 7 dias, assim, mais ou menos, deu uns 9 dias para melhorar. No segundo dia, eu não consegui ir para a faculdade, foi a semana de prova, e eu não sabia, eu fui na farmácia, cheguei lá, pedi um remédio para febre, aí eu mostrei para o farmacêutico, aí ele falou, mas você tá, primeiro eu te pegado varicela, depois eu fui lá de novo, peguei sarampo, tava toda empolada. Aí ele falou assim, ó, isso aí, minha filha, é sarampo. Aí ele me deu pergamonato de potássio.
Aí ele falou assim, você também pode tomar folha de sabugueiro, vai estourar mais rápido. Lá vai eu tomar folha de sabugueiro, para quê, professora? Que inferno foi aquele? Como que criança aguenta, professora? Você não consegue andar, dói a musculatura inteira do corpo. Parece que passa um trator em cima. Além da coceira do inferno, que eu nunca vi aquilo, como coça e arde. Você não pode tomar friagem, você não pode fazer arte, você quer sair da cama. E quando você não pode, você quer sair. Imagine as crianças. Daí eu peguei, a minha filha nunca tinha pegado também, acometeu minha filha. Professor, eu sei que eu saí transmitindo, eu não sabia que eu estava transmitindo, mas a minha rua inteira pegou sarampo da molecada. Ri para não chorar, né? Meu Deus, que B.O. que deu. Não, pior foi os vizinhos não sabendo que era sarampo. Foram ali no posto, a doutora falou que era dengue. E eu já tinha pegado, eu conversando com a vizinha, aí a vizinha falou, minha filha toda pegou dengue. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, não, isso é sarampo, vizinha. Foi um passeio, vizinha, para sua filha, não foi ela dengue, não. Foi um mosquito. Eu vou pegar essa sua história, eu vou pedir para você contar ela de novo na nossa próxima aula, que são as afecções de pele, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre sarampo, varicela. Mas a gente vê muito nos adultos, professora, né? Agora, essas doenças. Eles não têm, né, hoje os mais novos, pessoas mais novas, né, elas não têm um certo conhecimento, porque a gente não tem mais sarampo, quase, né? Tirando alguns surtos, que nem eu tive agora, tive surto de varicela. Então, ou seja, algumas doenças que acometiam mais na infância antigamente, hoje está voltando, né? Hoje está acometendo, porque as pessoas estão deixando de vacinar. A minha filha, ela teve, graças a Deus, ela foi fraquinha, ela pegou bem fraquinha, todas as vacinas ela tomou. Eu nunca deixei a vacina dela, inclusive de 12 anos de HPV. Ela tomou todas as vacinas, nunca deixei. Mas tem mãe e pai que acaba não dando a vacina na criança e não conhece a doença. Então, como o sarampo acaba sendo parecido com a dengue, porque dá algumas bolinhas, só que a dengue dá pouca bolinha, não um monte no corpo inteiro, né? Parecendo que você dá uma pipoquinha. Ou catapora também, que é outro que as pessoas têm, acaba não sabendo que a criança está com catapora, não conhece a doença, que eu já vi mães jovens de 17, 18 anos não sabendo que a criança está com essa doença. Aí leva no hospital, o médico jovem nunca viu, porque os médicos idosos já estão falecendo, estão morrendo, né? E acaba não tendo conhecimento, não tendo, assim, uma vivência com essa doença. Então, não sabe reconhecer logo de cara sem fazer o exame da dengue, fazer um outro exame. Então, a gente acaba tendo muitos casos aí que a pessoa passa batido. Não morre porque Jesus deixa e abençoa a família. Mas assim, muita gente ela não tem esse conhecimento. Assim, a gente teve uma varicela gravíssima lá no hospital, que a criança saiu com tráqueo, com gastro, por conta de uma catapora. E realmente estão voltando essas doenças, porque as pessoas estão deixando de vacinar os filhos. O sarampo, ele tem uma notificação compulsória. Pelo que eu lembro, eu acho que dá para esperar uma semana para notificar o caso, não é aquela de imediato, né, que aconteceu, já tem que notificar de imediato, mas ela é de notificação compulsória, sim. Então, tem que ter esse cuidado realmente relacionado a essas doenças de infância. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando vocês forem para estágio, lavar muito bem as mãos. Enquanto eu estava na assistência, eu acho que eu não lembro, eu não acho que eu me colonizei, por exemplo, com os bichos hospitalares enquanto eu estava na assistência. Porque você sabe que para mexer naquele bebê você tem que lavar a mão. Depois de mexer naquele bebê você vai lavar a mão de novo. Eu acredito que eu devo ter me infectado durante o período de gerência. Porque daí eu ia lá, pegava o papel das extras, e aí eu não tenho esse controle se a pessoa que foi lá, atendeu o bebê, voltou e lavou a mão, ou se ela foi mexer no papel da extra, né? Então, como eu mexia muito com papel, e ia lá dentro da UTI-NEL, ou do CTI pediátrico, pegava os papéis delas de troca, de extra, essas coisas, trazia para a sala para eu manusear,
eu acho que eu me colonizei dessa maneira. Mas, na minha graduação, enquanto eu era aluna, eu peguei sarna. Escabiose. Lembrei, o Zé Felipe pegou sarna. Então, assim, a gente tem que Aquele tomar cantor. muito cuidado, né? Usar jaleco, né? Prof, eu ia comentar, né? O ruim é que essas pessoas, assim, que têm deixado de tomar vacina e essas coisas, isso tá gerando problema já agora, mas futuramente vai gerar um problema ainda maior, né? Porque aí vai crescendo o número de pessoas, não sei porque tem crescido tanto o número de pessoas que têm sido contra a vacina, gente, e parece que tem aumentado nesses últimos anos, né? Antigamente você não via tanto assim, as pessoas saíam, vacinava e apoiava isso, mas hoje em dia tem aparecido tantas pessoas que têm sido contra a vacina. Toda vez eu falo, nossa, você é terraplanista também? Adoro zoar essa pessoa, porque eu falei assim, daqui a pouco você vai falar que a Terra é plana, né? Pra falar que a vacina não tem efeito nenhum. Meu marido Nossa, me dá uma raiva. Meu marido é químico, né? E aí minha filha estava perguntando para ele, né? Papai, por que ela tá assim, né? Parecendo uma melancia. Daí ele estava explicando que é a distância, né, entre a Terra e a Lua, tal, né? E aí ele falou, mas minha filha, tem algumas pessoas que falam que a Terra é plana. Né? Ele explicando, né, que o nosso planeta é redondo, né, que dependendo da onde que ele está, da Lua, que dá essas mudanças, né? E aí ele brincou até com ela, porque assim, são coisas inacreditáveis, assim, a gente parece que a gente está num período de regressão, realmente, né? Em vez da gente melhorar, né, que nem as pessoas falam, a gente achava que estava igual a família dos Jetsons, né? Quando chegasse no século XXI, e olha como que a gente está, né? Discutindo se vacina é importante ou não. Mas... Então, essa semana falam para mim aqui, onde eu trabalho, meu chefe, assim, ele é muito... Gente, ele tem uma cabeça assim que eu não sei. Às vezes ele fala umas coisas inteligentes, só que às vezes, o pior que é chefe, né? Você não pode ficar falando muito. E aí ele falou, assim, que era completamente contra a vacina, que não sabe nem por que a mulher dele vacinou os filhos. Falei assim, graças a Deus que alguém tem cérebro. Eu falei, né, pra ele, não, mas uma coisa é você falar pra mim, que ele é meio bolsominion, né? Não que seja, mas quem geralmente você tem um problema aí. E aí ele falou assim que, eu falei, uma coisa é você ser contra essa vacina, porque ela não teve tempo de teste e foi muito rápido. Uma coisa é você falar isso pra mim, entendeu? Mas agora você falar que é contra todas as vacinas, falei, tanto de doença que foi erradicada do Brasil por causa disso, sabe? Então, às vezes eu tenho que falar, nem que seja um pouquinho, se abrir um pouquinho a cabeça dele, mas não abre aquela cabeça de pedra lá. E o pior, assim, que todo cliente que chega lá, ele fala uma asneira. E os clientes só vão escutando. Ai, gente. E disseminando a burrice por aí. Muito, muito triste. Ó, a patroa da minha esposa, ela falou que não vai tomar nenhuma das vacinas da coronavírus. Eu fiquei assim, eu fui ver, eu fiquei com medo, mas eu vou tomar a vacina, entendeu? Aí, mas não vou deixar de tomar porque eu sei que é importante, igual a vacina da gripe, todo ano eu tomo. Aí a patroa dela falou assim, não, eu não vou tomar porque essa vacina não presta, e ela é totalmente assim, do lado do Bolsonaro. Aí ela falou assim, já tomei cloroquina, já tomei ivermectina. Aí eu pensei assim, a pessoa vai lá tomar ivermectina para verme. Pelo menos vai ficar limpinho, não vai ter verme, né? Assim, são discussões... É uma coisa assim, assim, louca. E aí eu fico pensando, será que ela vacinou os filhos dela? Porque quando você é contra uma vacina ou contra todas as vacinas, você está arriscando o seu eu não sei, assim, a ficar explicar. doente. Sabe? Porque, igual assim, Não só o seu filho, mas os outros também, quando é uma coisa assim. não vacina. Mas assim, gente, só assim para a gente encerrar isso, né, e voltar para a otite média aguda, eu brigo, assim, eu não consigo não brigar e não discutir. Eu sei que vocês estão falando de chefes, essas coisas. Mas, por exemplo, se alguém vem e comenta, por exemplo, um post meu no Facebook, eu não saio da briga sem falar o que eu penso. E aí tinha um rapaz que ele fez engenharia no Instituto Federal, e meu marido foi professor dele. Só que a gente tinha tudo a mesma idade, assim, né? Eu fazia enfermagem, meu marido químico, e a esposa dele fazia farmácia na época.
E aí depois, um tempo, ela se casou com ele e tudo, e aí coincidiu que um dia que acabou se reencontrando de novo, porque o Thiago era professor dele, de Química no Instituto Federal. Só que na graduação, que o Instituto tem graduação, né? E aí ele veio no meu post, porque o Facebook é dele e da esposa, falando mal da vacina. Então, assim, não tenho nem o que explicar, porque a esposa dele é farmacêutica. Então, assim, você sabe, não tem, são coisas que enfiaram na cabeça que não tem nada de científico, assim, né? Porque se fosse uma pessoa sem instrução, alguma coisa assim, você até tolera, né? Eu tive uma pessoa que me mandou mensagem dizendo que chegou a idade dela e se realmente ela tinha risco de virar um cavalo, virar um jacaré. Porque às vezes a gente fala brincando, mas tem gente que acredita. Dependendo do grau de instrução da pessoa, a pessoa acredita nessas coisas. Mas ele era esposo de uma farmacêutica. E ele estava criticando as vacinas. Então, assim, tem algumas coisas que não tem cabimento. E às vezes não adianta a gente discutir, porque, poxa, a esposa dele é farmacêutica, sabe muito mais do que eu, né? Não adianta. Tem pessoa que quer fechar o olho, parece que, sei lá. Mas dá raiva, dá. Mas, assim, voltando para a otite média aguda, né? É recomendado tratamento no primeiro episódio ou na recorrência mais de um mês do primeiro episódio. Então, o que a gente pode usar para a otite? Né? Professor, eu posso prescrever? Antigamente a gente podia pedir exame, algumas coisas a gente podia prescrever. O IDP ele vem bem bonitinho, vem explicando certinho o que a gente vai usar, mas existem esses atos médicos, essas coisas, então eu não sei como que está hoje a prefeitura. Eu acredito que não, que a gente não esteja prescrevendo medicamentos mais, e não sei se a gente está podendo pedir exames. Mas a primeira escolha é a amoxicilina. Então, todos os medicamentos, quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês vão ver, a gente faz o cálculo pelo quilo da criança. Então, pode ser pelo dia ou pela dose. Então, professora, por exemplo, aqui está por dia. Então, eu vou só dar um exemplo, tá? A criança tem 3 quilos. Então, vai ser 50 vezes 3, que dá 150 miligramas por dia. Ela vai tomar 2 vezes, de 12 em 12 horas, então eu vou dividir 150 por 2, que vai dar 75 miligramas por 10 dias. Mas isso vocês vão aprender lá com a professora Margarete. Mas então, todos os medicamentos a gente faz por quilo. A gente calcula a miligrama pelo quilo daquela criança. Então, a gente pode usar a amoxicilina, as crianças alérgicas à penicilina, a gente pode usar a azitromicina, podemos usar também claritromicina, e aquelas crianças com alergia à penicilina não anafilática, nós podemos usar a cefuroxima. Então, são esses os antibióticos que a gente acaba usando para tratar a otite. O mais comum é a amoxicilina e a azitromicina. E para as crianças maiores de 2 anos, ou seja, igual a gente estava contando agora há pouco, nós adultos, né, que tivemos uma otite. Em crianças maiores de 2 anos, em bom estado geral, a opção de tratamento deve ser discutida com a família, considerando que 80% dos episódios de otite média aguda, a resolução é espontânea, e ocorre de 2 a 7 anos, né? Então, que nem a Amanda contou o caso dela, que ela tinha otites recorrentes, e que demorou para a avó e a mãe dela perceberem que ela tinha otite. Por quê? Porque muitas vezes ela se resolvia espontaneamente. Então, se iniciado somente o uso de analgésico, e você pede para aquela criança retornar dentro de 48 a 72 horas. Se ela retornar e ela continuar com sintomas, né, ou tiver uma piora, a gente usa os antibióticos. Quais? Os mesmos que a gente recomendou para menores de 2 anos. Então, amoxicilina, azitromicina, claritromicina. E a duração também é a mesma, de 5 a 10 dias. Professora, e se tiver falha no tratamento inicial, né? A gente pode usar um antibiótico alternativo. Por exemplo, eu optei pela claritromicina. A claritromicina é um medicamento cheio de floquinhos, digamos assim, sabe? Muito espesso. E às vezes a criança ela não tem essa aceitação. Quando minha filha ficou hospitalizada com pneumonia, ela usou penicilina, EV. Só que quando ela foi de alta, ela foi embora com a claritromicina. Passados uns 2 dias, eu tive que voltar no médico para trocar de antibiótico, porque a claritromicina, ela não ia, era bater, vomitar, bater, vomitar. Então, ela não estava sendo tratada.
Então, por exemplo, começou a usar um antibiótico, né, e teve falha. Então, quais seriam os alternativos? Daí a gente entra com a amoxicilina junto com o clavulanato, ou seja, a gente faz uma associação, e aí a dose, que era 50 miligramas, né, a dose mínima da amoxicilina, agora você já vai com uma dose de ataque, de 80 miligramas. A criança com vômitos ou se não tolera antibiótico por via oral. Então, eu não estou conseguindo tratar essa criança por via oral porque ela vomita, porque ela não aceita. Então, eu posso fazer uma ceftriaxona IM, uma dose única diária durante 3 dias. Então, durante 3 dias, ela vai tomar uma injeção de ceftriaxona. E uma criança que tem alergia à penicilina, eu posso usar a clindamicina também por 10 dias. Ou a ceftriaxona IM em dose única durante 3 dias. Então, mais ou menos isso que a gente vai usar de tratamento alternativo. Então, por exemplo, estava usando a amoxicilina, mas não está resolvendo, ela continua com febre. Aí eu entro com clavulanato junto, associo e já entro com uma dose de ataque. Ela não tolera medicamento VO, vou e entro com uma ceftriaxona IM. E a gripe, né? A síndrome gripal em maiores de 2 anos, febre de início súbito, mesmo que referida, acompanha de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas. Essa criança ela pode ter cefaleia, mialgia, artralgia. E a síndrome gripal em menores de 2 anos é uma febre de início súbito e sintomas respiratórios. Ela pode ter tosse, coriza e obstrução nasal. E também pode ter sintomas gastrointestinais, ou seja, vômito, diarreia, em 10 a 20%. Então, quais são os fatores de risco para uma pessoa desenvolver a gripe? Grávidas, em qualquer idade gestacional, e puérperas até 2 semanas após o parto. Eu tive minha filha dia 6 de junho e eu tive a otite no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. É julho? Não. É junho, né, Santo Antônio? Eu tive ela dia 6 e tive a otite dia 13. Então, bem próximo, né, do meu período pós-parto, né? Mas no meu caso foi a otite e não a gripe. Então, por isso que quando a gente vê as filas de vacinação, sempre incluem as grávidas e sempre incluem as puérperas. Adultos com mais de 60 anos, a população indígena aldeada, né, ou seja, que convive junto, crianças menores de 5 anos. Maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, e especialmente os menores de 6 meses, com maior taxa de mortalidade. Menores de 19 anos, em uso prolongado, né, de AS infantil, e pode ter risco de síndrome de Rey. E as pessoas com comorbidades, que é pneumopatia, pacientes com tuberculose, cardiovasculopatias, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, que são disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico ou doenças neuromusculares. Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/AIDS e outros, e obesidade. Então, todas aquelas comorbidades que a gente já conhece, a gente sabe que essas pessoas realmente elas têm preferência, né, na fila de vacinação. Então, a síndrome respiratória aguda grave, né, o indivíduo pode se afetar qualquer indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal, que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade. Então, uma saturação menor que 95 em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência cardíaca, ou frequência respiratória, piora das condições da doença de base e hipotensão. Então, isso já demonstra que aquela pessoa ela não está bem, ela está piorando. Na criança, a gente também pode avaliar batimento de asa de nariz, a cianose e tiragem intercostal. Então, que nem a gente falou naquela primeira aula de exame físico, ela pode ter uma retração de fúrcula, uma tiragem external ou uma tiragem intercostal. Ela pode ter hidratação e inapetência, ou seja, ficar largada, né, sem vontade de brincar, de interagir. Então, essa síndrome respiratória aguda grave, a gente entra com a terapia antiviral, deve ser iniciada independente da data do início dos sintomas.
a síndrome gripal com fator de risco, ou seja, está com síndrome gripal e tem mais de 60 anos, por exemplo. Está com síndrome gripal e tem HIV/AIDS. O que eu vou fazer? Terapia antiviral deve ser iniciada independente da data do início dos sintomas. Então, por exemplo, nessa pessoa, eu não vou esperar, por exemplo, dar aquelas 48 horas, 72 horas, né? Para ver se cessa, se é só uma virose. Porque muitas vezes, quando a gente vai levar nossos filhos no médico, por exemplo, né, na consulta, eles falam assim, tá com 3 dias de febre, né? Então, uma pessoa que ela já tem uma comorbidade, eu não vou esperar isso. E uma síndrome gripal sem fatores de risco, daí vai da avaliação, né, do médico se vai tratar ou não. Então, o que eu vou tratar, professora? Com oseltamivir. Nós usamos muito isso aqui em 2009, quando a gente teve o surto de H1N1. Adulto, 75 miligramas por via oral, de 12 em 12 horas por 5 dias. Criança maior de 1 ano, o cálculo vai ser pelo peso, né? E essas são as miligramas, de acordo com o peso daquela criança. E criança menor de 1 ano, de 0 a 8, 3 miligramas por quilo. E de 9 a 11 meses, 3,5 miligramas por quilo. Então, aqui a gente está falando, né, de uma síndrome gripal grave. E provavelmente um H1N1, né? E a faringoamidalite aguda. Então, quais são os sintomas, né, que a criança ela pode apresentar? Então, se for por um streptococcus, ela pode ter dor de garganta, dor na hora de deglutir, febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal, hiperemia da faringe e amígdalas, presença de exudato, linfadenite cervical anterior, linfadenite submandibular. Então, a gente acaba sentindo a presença dos linfonodos, né? Petequias na região do palato, edema e hiperemia da úvula. A idade mais comum é de 5 a 15 anos. Apresentação no inverno e no início da primavera. Então, a faringoamidalite causada por streptococcus, ela tem uma maior prevalência nessas estações do ano. Pode ter um rush. E você também vai investigar se ela teve algum caso contactante, né? Com alguma pessoa que estava com essa infecção também. E por causas virais, pode apresentar conjuntivite, coriza, rouquidão, tosse, diarreia, exantema característico e anantema característico. Diagnóstico. Não há nenhum critério clínico que faça o diagnóstico sozinho. O ideal é fazer um teste rápido para ver se é um strepto do grupo A e aplicar esse score, que é a chance que tem, né, de ser uma cultura positiva. Então, a febre maior que 38, a ausência de tosse, aumento de nódulos cervicais, edema ou exudato na região das amígdalas e a idade da criança. E aí, de acordo com esses pontos, eu vou ver qual que é a chance dessa criança ela ter uma cultura positiva para uma faringoamidalite do grupo do strepto. E o tratamento? Pacientes sintomáticos, né, com cultura positiva, então eu tenho certeza realmente que é por strepto, eu vou usar amoxicilina e penicilina benzatínica. Tenho pacientes alérgicos à penicilina, eu vou usar qualquer cefalosporina da primeira geração, posso usar uma claritromicina, uma azitromicina ou uma clindamicina. Uma aderência, ou seja, não deu certo, né? O paciente não conseguiu aderir ao tratamento. Posso usar uma penicilina benzatínica. Falha de tratamento e persistência da febre, ou recorrência confirmada em até 2 semanas. Eu associo a amoxicilina com clavulanato. Por isso, gente, vocês podem ver que a amoxicilina com clavulanato, ela é sempre o segundo tratamento. E o que a gente vê muitas vezes é entrando já com a amoxicilina com clavulanato na primeira tentativa de antibiótico. Então, às vezes, aquela bactéria, ela nem precisava entrar com associação com clavulanato, mas aquele médico ele já manda essa associação direto. E aí, se tiver uma falha de tratamento, eu queimei, né?
porque eu não tentei com amoxicilina sem clavulanato antes. Uma cefuroxima, uma claritromicina e uma clindamicina eu posso usar se o tratamento não deu certo. E a sinusite, professora? Como que eu faço o diagnóstico? É clínico, ainda tem muito médico que pede raio-x de seios da face, mas o raio-x de seios da face, ele não vai dar o diagnóstico, principalmente, que nem eu falei para vocês, a região da face da criança, ela está em formação ainda, e às vezes você vai fazer só um raio-x a mais para aquela criança sem necessidade. Então, quais são os diagnósticos da sinusite? Como que eu diagnostico que alguém está com sinusite? Uma temperatura, né, maior ou igual a 39, uma secreção nasal mucopurulenta, presente por pelo menos 3 dias, secreção nasal ou tosse diurna com piora súbita, com aumento da intensidade da tosse ou aparecimento da febre, né, após uma melhora transitória dos sinais, secreção nasal de qualquer espectro, tosse diurna, que pode apresentar piora noturna ou ambas, e com persistência maior que 10 dias. Então, aí eu faço o diagnóstico clínico e eu posso diagnosticar que essa pessoa está com sinusite. Qual que é o tratamento da sinusite? Então, se a pessoa ela tem aquele primeiro sintoma, que é febre alta, né, maior que 39 graus, e ela tem uma secreção mucopurulenta, é antibiótico, né, mesmo que seja bacteriana aguda sem sinais de complicações, com complicações orbitárias, bacteriana aguda associada a otite média, pneumonia, adenite ou faringite, é antibiótico terapia. Preciso falar com vocês, assim, é uma coisa super difícil, mas corém positivo, né, acaba acontecendo mais. A minha filha, ela teve uma conjuntivite periorbitária, e teve que ficar hospitalizada para tratar essa conjuntivite, porque, né, existia essa chance de fazer uma celulite periorbitária, e depois ela saiu em tratamento com antibiótico intramuscular. Então, a gente pode ter essas complicações, né, orbitárias e intracranianas, dependendo da bactéria, né, que esteja atingindo. Não é comum, é raro ter uma conjuntivite periorbitária, né, essa formação de celulite, mas pode acontecer. Então, se aquela pessoa ela está com febre muito alta e ela tem essa secreção mucopurulenta, eu vou usar antibiótico. Se ela tem uma secreção nasal e ela também teve esse aparecimento dessa febre, também vou usar antibiótico, independente de qualquer uma dessas situações. Agora, se ela tem secreção nasal, tosse diurna, que piora à noite, há mais de 10 dias, se eu ver que ela é bacteriana, sem sinais de complicação, eu posso usar antibiótico ou posso observar ela por mais 3 dias. E aí sim, se tiver piora do quadro, aí sim tratar com antibiótico. Então, em qual caso, professora, que eu vou pensar se eu vou entrar com antibiótico? Se ela tem uma secreção nasal, tosse, e se o tempo já está há mais de 10 dias. Agora, se ela tem alguma dessas complicações, eu trato também com antibiótico. Quais são os antibióticos que nós vamos usar? Amoxicilina com clavulanato, a ceftriaxona, acetilcefuroxima e a claritromicina. Esses medicamentos que eu posso usar para as crianças alérgicas à penicilina, ceftriaxona para aquelas crianças que têm vômito. Professora, como que sua filha saiu? Minha filha... Então, eu tive 2 hospitalizações das minhas filhas. A mais velha, ela ficou hospitalizada por conta de uma pneumonia aspirativa, por pipoca, e minha outra filha ficou hospitalizada por conta de uma conjuntivite com uma celulite periorbitária. E aí, essa minha filha, a minha outra filha da pneumonia, ela saiu com claritromicina, não deu certo, mas a gente tratou com outro antibiótico VO após a alta. Essa minha filha, ela saiu do EV para o intramuscular com ceftriaxona. Uma vez ao dia. Bronquiolite. Vocês querem dar intervalo? Vocês estão aí ainda?
Sim, prof. A gente tá aqui sim, prof. Professora que sabe, se falta bastante, a gente faz um intervalo. Se falta pouco, Dá pra dá pra continuar. seguir direto. Tá, se eu estiver falando rápido, vocês me falem, tá? Não, tá bom, professor. E aí a bronquiolite. O que é a bronquiolite? É uma infecção aguda dos bronquíolos. Geralmente a etiologia dela é viral. Existe um aumento da secreção de muco. Tem edema e necrose do epitélio da mucosa. Pode estar associada ou não ao broncoespasmo. E com sintomatologia da obstrução de vias aéreas inferiores. Então, aquilo que a gente falou anteriormente, né? Vai obstruindo o lúmen. Normalmente acontece nessa faixa etária, em lactentes, com a idade entre 0 e 2 anos. Então, muitas vezes, quando vocês veem um recém-nascido internado, por exemplo, normalmente é bronquiolite. E lembrando que a bronquiolite normalmente é de etiologia viral. Então, o diagnóstico, a faixa etária mais comum é de 0 e 2 anos, tem início agudo dos sintomas. E quais são esses sintomas? Coriza, tosse, espirros, precedidos ou não de febre. Essa criança ela pode apresentar uma taquipneia, ou seja, nessa faixa etária é uma criança com uma frequência respiratória acima de 50, com ou sem insuficiência respiratória. O que seria sem insuficiência respiratória? O uso de musculatura acessória, né? Então, batimento de asa de nariz e as retrações intercostais, né? External ou intercostal mesmo. Sinais clínicos de obstrução de vias aéreas inferiores. E na ausculta, o que eu posso auscultar para dizer que é uma bronquiolite? Sibilo. E a expiração ela é mais prolongada. Os pontos importantes. O diagnóstico da bronquiolite é clínico, baseado nos critérios acima. A oximetria deve ser realizada para pacientes atendidos em hospitais. A presença de estertores difusos à ausculta pulmonar é um achado frequente, não sendo patogônico da pneumonia. Então, muitas vezes a gente pode achar, né, que é uma pneumonia porque ela está com esses estertores difusos. Lactentes nascidos com baixo peso ou prematuros, eles podem se apresentar com apneia. Então, lembrando que o recém-nascido ele pode fazer apneia fisiológica de até 15 segundos, mas acima disso é uma apneia patológica. Então, a gente tem que fazer um estímulo, né, no bebê, por o bebê voltar a respirar. Então, isso é um sinal de agravamento. Então, essa criança ela está agravando e o quadro dela. Então, os critérios de admissão. Isso daqui é mais uma criança já de hospital, que provavelmente a gente não vai conseguir tratar numa unidade básica de saúde. Então, são crianças com sinais clínicos de insuficiência respiratória, elas têm uma saturação menor que 92%, elas já estão letárgicas e elas estão já com capacidade de ingerir líquidos. Então, normalmente, quando a criança ela adoece, ela mama no peito, ela não aceita mais alimentos, ela quer só mamar. Ela não quer comer, ela só quer mamar. E aqui, o meu sinal de gravidade é que nem mamar ela quer mais, né? De tão letárgica que ela tá. E quais são os pacientes de maior risco, né? Os lactentes jovens, ou seja, os menores, né? Quanto menor a faixa etária, os prematuros, abaixo de 35 semanas, aquelas crianças que têm displasia broncopulmonar, ou seja, ela já foi uma criança dependente de oxigênio, as crianças com cardiopatias congênitas, cianogênicas, ou seja, ela já tinha uma cardiopatia que gerava uma cianose, ou com repercussão hemodinâmica, ou seja, aquela criança que tem uma cardiopatia que acaba misturando sangue sangue oxigenado com sangue sem oxigenar, então que se esse padrão respiratório dela, se ela já está fazendo uma hipoxemia e ela já misturava sangue venoso com sangue arterial, então essa é uma criança que eu tenho muito mais risco. E os imunodeprimidos. Qual que é o tratamento? Primeiro, é um broncodilatador, para poder ajudar, né? Se o lumen dessa criança ele vai diminuir, então ela tem uma dificuldade real, né, de respirar, então de inspirar e expirar e realizar a troca gasosa, então eu tenho que usar um broncodilatador para poder aumentar esse lumen, né, do vaso e fazer com que ela consiga respirar de forma adequada. Não há benefícios no uso do brometo de hipatrópico.
Então, são aqueles medicamentos que a gente usa muito, né, na inalação, que é o Atrovent, então ele não vai fazer benefício nenhum, e nessa situação também não tem benefício o corticoide. E o que eu posso oferecer para essa criança? Oxigênio. E a pneumonia, professora? A pneumonia, ela vai depender da faixa etária que essa criança estiver. No neonato, normalmente, a pneumonia, ela é em decorrência de gram negativos, streptococcus, estafilococcus, essa Listeria monocytogenesis, CMV, VSR, né, que é o vírus sincicial. De 1 a 3 pode ser clamídia, pode ser strep, pode ser o estáfilo, pode ser o sincicial também, a influenza, adenovírus, parainfluenza, influenza e rinovírus. E de 3 meses a 5 anos, os maiores causadores são o estrepto, a influenza, a Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, o sincicial, parainfluenza, adenovírus, influenza, rinovírus, metapneumovírus, o Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydophila pneumoniae. E de 5 a 15 anos, Streptococcus, Mycoplasma, Chlamydophila e o Staphylo aureus. Como que eu vou fazer o diagnóstico? A evolução inicial se assemelha às infecções de vias aéreas superiores, existe uma exacerbação dos sintomas e a febre, piorando, né, de 48 a 72 horas. Essa criança, ela pode estar dispneica, ela pode estar prostrada, ou seja, ela já não tem mais vontade de nada e ela pode estar pálida. Sinais clínicos da semiologia da condensação pulmonar, que pode estar ausente. Então, quando eu for percutir o pulmão dessa criança, eu posso presenciar uma submaciez. Existem crepitações, então um é sibilo, o outro é crepitação, e uma diminuição dos murmúrios vesiculares. E ela pode ter uma respiração soprosa, né? E uma broncofonia aumentada. Então, ela começa a fazer muito ruído, né, para poder conseguir respirar. Então, a gente pode pedir um raio-x para ter certeza que essa criança está com pneumonia, e a gente pode ver se ela tem uma opacidade homogênea, e ver aonde está, né, segmentar ou lobares, as consolidações alveolares. A gente pode ter uma opacidade heterogênea, que é uma confluência de opacidades reticulares e lineares. Então, aqui é praticamente todo, né, o pulmão. A gente pode ter uma opacidade reticulares lineares com peribrônquicas. A gente pode ter atelectasia, ou seja, um lado do pulmão ele não está recebendo e não está conseguindo fazer a troca gasosa. A gente pode ter um apagamento de seios castofrênicos, a cúpula diafragmática, ou seja, a gente já usa muito a criança, né, o diafragma para ela poder respirar, e a gente pode ter um derrame pleural, que é naquelas crianças que quando a gente estiver no hospital, elas acabam usando um dreno de tórax. Então, terapia ambulatorial da pneumonia. Eu posso usar uma amoxicilina de 50 a 80 miligramas por quilo dia. E menores de 2 anos, né, que participam de CINF, uso de beta-lactâmicos, ou seja, né, um antibiótico recente, o que eu posso fazer para ela? Então, se essa criança ela tiver afebril após 72 horas, de 5 a 10 dias, de 3 a 5 após a resolução dos sintomas. Agora, se a criança tiver febril e vem piorando nas últimas 72 horas, eu posso, né, juntamente com a equipe, com o médico, ver um raio-x de tórax para essa criança. No raio-x de tórax, ela não tem complicações, mas ela é menor de 2 anos. Eu vou usar uma amoxicilina com clavulanato, uma cefalosporina de segunda geração, e aí, eventualmente, eu posso usar uma azitromicina. A amoxicilina está em falta, então eu posso usar uma azitromicina ou uma claritromicina. Se a criança é maior de 2 anos, eu posso tratar essa pneumonia com uma azitromicina, uma claritromicina, e eventualmente usar uma amoxicilina com clavulanato ou uma cefalosporina de segunda geração. Então, se eu faço raio-x e percebo que essa criança realmente ela tem uma pneumonia, mas essa pneumonia ela não tem outras complicações, eu posso tratar ela com esses antibióticos.
Agora não, essa criança ela tem uma complicação, ela tem um derrame pleural, ela tem uma pneumatocele, ela tem a formação de abscesso, essa criança tem que caminhar para internação. E essa criança, eu comecei usando o antibiótico. Para os menores de 2 anos, uma amoxicilina, para os maiores de 2 anos, uma azitromicina. E ela não melhorou, eu também posso encaminhar ela para internação. Então, normalmente a idade é menor que 2 meses, existe uma insuficiência respiratória aguda, ela tem uma hipoxemia, uma saturação de oxigênio menor que 92%, ela tem um comprometimento do estado geral dela, toxemia, desidratação, ela tem uma pneumonia extensa, impossibilidade de ingerir medicamentos, ou seja, ela tem vômitos, né? A parte gastrointestinal está muito associada, ela não está respondendo ao antibiótico VO, ela pode ter uma imunodeficiência primária, e aí as complicações. Ela tem um derrame pleural, ela tem um abscesso pulmonar, ela tem uma pneumopatocele, ela tem um pneumotórax, então eu preciso de hospitalização. E aí, no hospital, nós vamos usar o quê? Uma penicilina cristalina, de 6 em 6 horas, ou uma ampicilina, também de 6 em 6 horas. Se ela tiver febril, após 72 horas, eu vou completar o esquema por 7 a 10 dias. Então, ela está melhorando, mas eu vou terminar esse antibiótico. Agora, se ela está febril e piorando, eu vou refazer o raio-x. Sem complicações, eu posso indicar uma amoxicilina com clavulanato e ponderar a associação com um macrolídeo, né? Se a criança tiver uma sugestão que ela tem uma pneumonia, né? Por essa bactéria. Sepse grave, choque séptico, usar uma cefalosporina de 3ª geração. Agora eu refiz o raio-x de tórax, ela tem um derrame pleural. Eu vou fazer uma abordagem específica e vim para cá, que é a persistência de febre após 72 horas com aparecimento de complicações. Menores de 2 meses, usa penicilina cristalina, associada a um aminoglicosídeo ou uma cefalosporina de 3ª geração, e se houver sepse ou acometimento associado ao sistema nervoso central. Então, aqui o que acontece? Eu não vou usar mais só a penicilina, eu já começo a associar com outros antibióticos. Você deve dizer assim, dúvidas? Todas, né? Ah, é bastante coisa, né, prof? Meu Deus. Com certeza todas, professora. Quanta coisa, meu Deus! Pois é. E aí, vocês conseguem continuar vendo minha tela? Sim. Uhum. Aqui no IDP, ele vai direcionando bastante, ó. Avaliar, tem o neonatal e tem das crianças de 2 meses a 5 anos. Vocês vão aprender a avaliar e classificar a criança de 2 meses e até menos de 5 anos, né? Classificar a tosse, classificar a sibilância, classificar a diarreia, a febre, o problema de ouvido, a dor de garganta, a desnutrição. Então, ele vai orientando tudo, como você vai avaliar e classificar, como você vai tratar e como você vai aconselhar esses pais. Deixa eu ver agora. Professora, a senhora vai pôr esse ADIP criança lá no Moodle pra gente? Vou pôr sim. Ah, tá. Daí, ele vai te orientando assim, ó. A criança de 2 meses a 5 anos de idade. Perguntar à mãe que problemas a criança apresenta. Então, você vai perguntar para a criança. Quais são os sinais de perigo, né? A criança consegue beber ou mamar? A criança vomita tudo o que ela ingere? A criança apresentou convulsão? Então, tudo isso eu vou examinando. Então, por exemplo, assim, tosse ou dificuldade para respirar. Então, a criança está com tosse ou dificuldade para respirar. O que eu vou perguntar para ela? Há quanto tempo? E se a criança tem sibilância? E aí, observar e determinar. Contar a frequência respiratória em 1 minuto, ver se tem tiragem subcostal e se há estridor ou sibilância. Essas são as perguntas e o que eu vou fazer.
Contei a frequência respiratória. Lembrando, qual é a definição de respiração rápida? Se tem de 2 meses a um ano, né? 50 ou mais por minuto. Se tem 1 ano até menor de 5, 40 ou mais por minuto. Então, ó, isso daqui é ótimo para vocês terem no consultório de vocês de pediatria. Então, eu fiz os sinais de agravamento. Quais seriam? Quais seriam os sinais de perigo? Qualquer sinal geral de perigo, a tiragem e o estridor. Outro sinal de perigo, a respiração rápida. Então, se a criança está com tiragem, eu posso suspeitar de uma pneumonia grave. Se a criança está com uma respiração rápida, eu posso suspeitar de uma pneumonia. Mas a criança ela não tem a tiragem, ela não está taquipneica e ela não tem estridor ou sibilância. Então, não é pneumonia. Então, assim, esse manual da IDP, ele ajuda muito a gente. Porque ele vai nos orientando. Tá, beleza, professora. Aquela criança chegou lá para nós e ela tem tiragem, ela tem estridor e a frequência respiratória dela está aumentada. O que eu vou fazer ali na minha unidade básica de saúde? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas foi uma coisa que foi implementada recentemente. Dar a primeira dose do antibiótico recomendado. Então, eu já percebi que aquela criança, ela precisa ir para um serviço especializado, porque aquela ali é uma pneumonia grave. Mas eu tento dar o antibiótico, ela chegou, eu tento dar o antibiótico para ela, antes de eu transferir. Tratar a criança para evitar hipoglicemia, pedir a vaga urgentemente ao hospital e oferecer oxigênio. Professora, ela está com uma respiração rápida só, é pneumonia. O que eu vou fazer? Eu vou dar o antibiótico, recomendado durante 7 dias. Eu vou aliviar a tosse com medidas caseiras. Então, por exemplo, assim, sabe quando a gente esquenta a água e vem aquele vapor? Aquilo ali é ótimo para desobstruir. Ou uma nebulização, se a mãe tem um aparelho em casa, né, fazer com soro fisiológico. Então, eu vou tentando fazer medidas caseiras para tentar diminuir a tosse daquela criança. Mas, professora, por que eu não vou dar o remédio para evitar a tosse? Porque senão aquela criança ela não vai conseguir expelir. E eu preciso que ela tire para vou falar, sabe, como se vocês fossem a mãe mesmo, né? Eu preciso que ela tire aqueles catarros. E a maneira que ela vai tirar aquele catarro vai ser tossindo. Informar a mãe sobre quando ela vai retornar. Então, eu vou marcar ela um retorno para daqui 2 dias. Então, daqui 2 dias a senhora volta para eu poder avaliar a criança de novo. Então, por exemplo, uma pneumonia sem sinais de agravamento, somente taquipneica, eu consigo tratar. Agora, lembra que a criança chegou com tosse. E eu vi que não é pneumonia, eu vou avaliar a tosse com medidas caseiras, né? Aliviar a tosse, informar a mãe sobre quando retornar imediatamente. Olha, se você sentir que a criança está respirando mais rápido, se você vê que ela está, na hora que ela respira, entra um pouquinho, né, nas costelinhas dela, tentar explicar a tiragem intercostal para ela de uma maneira que ela entenda, e daqui 5 dias a senhora retorna. E se a tosse é mais de 14 dias, a gente pode realizar a investigação. Ainda mais que agora eu soube, né, que a região de vocês, ela é muito comum para tuberculose, né? Então, dependendo do período, a gente pode. A criança tem sibilância. Há quanto tempo? É a primeira crise? Está em uso de broncodilatador? O que eu vou observar? Nível de consciência da criança, se há sibilância, se há estridor, se tem tiragem, qual é a dificuldade para ela respirar, qual é a frequência respiratória em 1 minuto. E, se possível, né, se tiver ele na unidade básica, tentar ver a saturação dela. E aqui, novamente, ele vai me orientar o que eu vou fazer. Então, a criança ela tem sibilância, né? Ela está letárgica, ela está com estridor, ela fala frases incompletas. No lactente, o choro dela é curto, ela não consegue chorar, ela tem uma tiragem universal, ou seja, né, ela faz uma retração external, faz retração intercostal. A saturação daquela criança está menor que 90 em ar ambiente.
então eu tenho uma sibilância grave ou doença muito grave. O que eu vou fazer? Vou oferecer oxigênio, vou dar um beta-2 agonista por via inalatório, vou dar corticoide, vou dar a primeira dose do antibiótico e vou pedir a vaga para um hospital. Ou para um UPA, né? Eu não sei como funciona aqui o de vocês, se os hospitais de vocês são de porta aberta. Agora, ali no segundo, eu avaliei o nível de consciência dela, tá normal. A fala tá entrecortada. Então, às vezes, ela tenta falar, mas não consegue terminar. Ela tem tiragem subcostal e ela tá com respiração baixa. E a saturação tá variando de 91 a 95. Então, ela tá com uma sibilância moderada. Então, eu vou administrar um beta-2 por via inalatória, até 3 vezes a cada 20 minutos. Eu vou fazer um corticoide por via oral. Se não melhorar, referir após, né, dar a primeira dose de antibiótico injetável e O2, se possível. E se melhorar, vai para tratamento domiciliar com beta-2 por via inalatória, um corticoide e dar orientações à mãe para o controle de asma. E quando retornar imediatamente. E marcar o retorno em 2 dias. Agora, não há sinais de insuficiência para classificar como sibilância grave ou moderada. A saturação está maior que 95. Eu vou tratar domiciliar essa criança. Eu vou dar um corticoide. Vou fazer orientações para a mãe relacionada à asma. E eu peço para ela retornar daqui 2 dias. Então, tá vendo? Como a IDP ele vai nos direcionando? Oi. Olha o problema de ouvido, olha o otite. Está com dor de ouvido? A secreção no ouvido? Há quanto tempo essa criança está com secreção no ouvido? Observar se a secreção é purulenta, né? E palpar e ver se tem tumefação dolorosa, né? Ou seja, a criança ela não deixa nem você encostar. A tumefação ou vermelhidão dolorosa, né? O toque atrás da orelha. Então, eu tenho uma mastoidite, eu dou a primeira dose do antibiótico, eu dou analgésico e peço vaga no hospital. Eu vejo que tem secreção purulenta no ouvido há menos de 14 dias e ela tem uma otoscopia alterada, ou seja, eu consegui examinar ali a região do tímpano e eu vi que tem uma inflamação. Então, eu vou dar um antibiótico por 8 dias, vou dar um analgésico, vou secar o ouvido com uma mecha, se houver secreção, vou marcar o retorno daqui 2 dias e orientar sinais de retorno imediato. A criança tem dor de ouvido, então ela tem uma possível infecção aguda do ouvido. Dar analgésico, marcar retorno e orientar sinais de gravidade. Secreção purulenta visível, então por mais de 14 dias. Então ela tem uma infecção crônica do ouvido. Aquele período que a gente espera que sare sozinho não aconteceu. Então, eu vou secar esse ouvido, marcar o retorno com 5 dias e orientar sinais de retorno imediato. Não tem dor de ouvido, não tem nada de secreção purulenta, ou seja, não tem infecção de ouvido. A dor de garganta. Eu vejo se tem presença de vínculos cervicais aumentados e dolorosos na garganta. Eu vejo se tem algum tipo de abalamento no palato da criança. Eu vejo nas amígdalas se tem alguma membrana branco-acinzentada. Vejo também se as amígdalas estão hiperemiadas ou com pontos purulentos ou petecas no palato. E eu vejo se tem presença de vesículas ou hiperemia na garganta. E aqui, o que eu vou fazer? Se tem qualquer um desses sinais de perigo, que são abalamento no palato, as amígdalas com presença branco-acinzentadas, eu tenho uma infecção grave de garganta. Dar a primeira dose de antibiótico recomendado e referir urgentemente ao hospital. Mas, professora, eu vou mandar para o hospital essa criança com dor de garganta? A gente tem que lembrar que a febre reumática, que é uma consequência de várias infecções de garganta repetidas, né? Então, essa criança ela pode ter uma consequência, uma outra doença, a migração, né, desse bicho, né, dessa bactéria que está aqui na garganta, ele acaba migrando, né, para a região do coração, e aí essa criança ela tem uma febre reumática.
Gânglios aumentados e dolorosos, as amígdalas estão hiperemiadas e tem petequias no palato. É uma infecção moderada da garganta, eu vou dar um antibiótico, vou dar um analgésico e vou marcar a consulta em 2 dias. Essa criança ela tem vesículas ou hiperemia da garganta associada a sinais de resfriado. É uma infecção leve de garganta, analgésico e pedir para retornar daqui 2 dias. Não há nenhum dos sinais acima, não tem infecção de garganta. Então, esse é o IDP. E ele vai direcionando, assim, todo o tratamento e tudo que a gente vai fazendo. Ó, ele tem as dosagens de medicamento. Então, ele é bem recente, é de 2017. Esse é o manual de quadros. Então, ele é bem direcionado para isso mesmo. Vou até já salvar para poder mandar para vocês. E aí? E Prof. aí que agora eu tô um pouquinho ainda mais assustada. Eu também. Bastante coisa, mas esse livro ajuda bastante. A senhora falou assim que é bom ter ele em mãos e ajuda bastante na questão de identificar, que nem aquele caso que a gente estava falando do sarampo, da dengue, às vezes chega uma doença que tem um sintoma um pouco parecido, e aí, então ajuda a gente, né? Quando a gente falar sobre as afecções de pele, vocês vão ver que elas são muito parecidas. Infelizmente, assim, graças a Deus, todas as vezes eu acertei, assim, mas é muito difícil porque elas se parecem, né? Essa é a mão-boca, essa é a dengue, mas elas são muito parecidas. Como a Mariluz falou, por exemplo, eu nunca tive sarampo, rubéola, são doenças que ficaram no passado, né? Acho que o que ela falou foi muito pertinente. As pessoas, elas não estão sabendo mais diagnosticar, elas não estão sabendo mais identificar essas doenças. Então, às vezes, tem um tratado, né, de infecções de pele, é bom para a gente avaliar e ver as características, né, do início dos sintomas. E essas infecções de vias aéreas, né, elas são muito rotineiras. Que nem a gente falou no início da aula, às vezes a criança tem de 8 episódios no ano, ou seja, a gente tem 12 meses no ano, a criança tem 8 episódios. Então, eles acontecem bastante. E a maioria deles, né, são por vírus, acabam resolvendo sozinhos, mas algumas vezes a gente tem que acabar fazendo uso do antibiótico. Ana Beatriz, quer perguntar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Eu não, prof. Tá não, prof. Não? O microfone dela está aberto para mim. Aparecendo para mim. Uai. Matheus, que fala bastante, Mariluz. Hoje o Matheus tá quietinho. Vocês estão aí? Ô, professora. Eu tô, professor, ele tá anotando, é muita coisa. De dúvidas mesmo só vai surgir Vai. quando eu rever. Eu já tava pensando aqui assim, eu gosto muito de criança, eu gosto assim, sabe? Eu tenho meus priminhos, aí eu fico pensando assim, meu Deus, quanta criança eu vou ver doente? E claro, né, que a gente acaba vendo um pouco mais crianças mais graves, então já tem que trabalhar a mente naquele assunto, né, professora, para a gente não acabar tendo uma depressão, né? E a gente vai lidar com idosos e crianças, são os 2 estágios mais difíceis nas práticas, né? Ai, tem que ser forte, né? Que eu fico com dó de criança. Ai, eu Deus. também. Ele sofrendo, meu Deus. Que dúvida A minha mesmo. menina, ela fica doente, eu já fico doida, fico preocupada. Ela fica queimando Você de sofre pé. junto. Nossa, prof, eu acho que o pior deve ser você fazer alguma coisa errada. Às vezes, sei lá, acabar pensar que era uma coisa, na verdade era outra. E aí ter feito o atendimento de forma equivocada. E aí ter feito a criança sofrer por mais tempo do que se você tivesse percebido antes.
Nossa, acho que essas coisas devem ser muito complicadas, deve mexer muito com o profissional. Mas vocês viram que a maioria trata com amoxicilina, né? A amoxicilina não tem erro. Qualquer coisa, amoxicilina. Sim, professora, mas hoje, eu tiro por base da minha unidade básica aqui da minha vila. A enfermeira, a maioria que ela receita hoje em dia é mais de pirona, você vai com a dor de dente, aí ela receita algum outro remédio que possa ser um anti-inflamatório, tipo diclofenaco, né? Mas os antibióticos, eles quase não receitam tanto. E hoje em dia, devido à superbactéria, eles ficam até mais receosos de receitar, né, professora? Tanto o médico quanto o enfermeiro do posto, né? Porque o meu priminho, ele tem uma infecção de garganta, ele tem, eu acho que é bichinho geográfico na língua, sabe? Que é a boquinha dele é cheia de assim, aquelas coisinhas geográficas, sabe? Como se fosse uma coisa. Eu sempre olho a língua Mas dele. o bichinho geográfico não fica só por um tempo? Eu não sei explicar. Ele tem. Parece muito com o bichinho geográfico. Ele sempre tem infecção na garganta, o João Pedro, né? Então aí ele vai no posto, que ele tem imunidade baixa. Aí chega lá, o médico não. Eu não sei, acho que o médico não consegue ver aquilo como uma doença. Eu acho que aquilo é uma coisa crônica, sabe? Que não foi tratado, não vão tratar e nem vão olhar. E o menino sempre fica com infecção. Isso que eu ia falar para vocês, assim, eu acho que é bom vocês terem medo, né? Tem medo de errar, porque daí vocês acabam sendo mais cautelosos e a gente nunca ignorar a opinião da mãe. Se a mãe está dizendo que ele está mais quietinho, preste atenção, valorizem o que a mãe está falando. Porque às vezes você não escutou, e eu lembro assim, a gente trabalha muito com a equipe, né? A técnica de enfermagem falou para mim assim, Maiara, essa criança está gemendo. Daí, quando eu fui fazer meu exame físico, porque ela era da minha SAI mesmo, eu não escutei a criança gemendo. Eu falei, acho que não, Kátia, não está gemendo, não. Eu ralei tanto a noite com essa criança, porque daí eu continuei a noite, né? Tanto, tanto, tanto. Eu só lembrava dela falando que a criança tinha gemido. Ela não era mãe, mas ela era a técnica de enfermagem que estava com aquela criança. Então, ela conhecia aquela criança melhor que eu. E eu não valorizei o que ela falou, porque quando eu fui fazer o exame físico, a criança não gemeu. Realmente, ela assim, ela estava com o abdômen, ele distendeu depois, então ela estava gemendo de dor. E eu não valorizei. Isso, logo que eu entrei no regional, isso já tem uns 7 anos, mas isso me marcou bastante. Porque o técnico de enfermagem, por exemplo, no âmbito hospitalar, ele está todo dia com o paciente. E às vezes, por exemplo, a gente que é enfermeira, a gente é enfermeira de 25. Então a gente não acaba conhecendo todos os bebês. Estou falando na NEL, por exemplo, né? Lá a gente tinha 25 leitos e eu era enfermeira dos 25. O médico são 2 plantonistas, então cada um pega metade dos bebês, né? E a técnica não, a técnica ela fica com aqueles 4, com aqueles 5 bebês, então elas conhecem muito melhor. E a mesma coisa a mãe também. A mãe, ela tem isso, né? E normalmente o pessoal que fica à noite, né? O meu plantonista naquela noite não era bom. E se eu tivesse dado ouvido no que ela tinha falado para mim, e tivesse corrido atrás, né, eu não teria me lascado, porque eu me lasquei mesmo no plantão à noite, eu e o bebê, né, coitado, se eu tivesse valorizado o que ela tinha dito, porque daí os médicos, eles eram mais, porque lá é horizontal, né, então, normalmente de manhã e de tarde eram os mesmos plantonistas, então eles tinham um maior envolvimento e conhecimento do que aquele que vem à noite uma vez na semana, por exemplo, né, então, assim, eu me arrependi muito. E é uma coisa que me marcou, assim, né? Porque quando eu fui fazer meu exame físico, eu não escutei gemer. Mas a técnica de enfermagem tinha me dito que ele estava gemendo, aquele bebê. Então, assim, valorizar o que a mãe fala, valorizar o que o seu técnico de enfermagem falar para você. Eu acho que isso é o mais importante, né? Fazer uma percussão, que nem está dizendo ali, se aquela criança tiver com uma pneumonia, ela vai ter uma maciez, né, naquele tórax. Então, isso pode me direcionar.
aquela criança ela pode estar desenvolvendo um pneumotórax, um hemotórax. Então, se eu fizer uma ausculta e tiver todo dia auscultando aquela criança, eu vou conseguir ver uma diferença, né? Medidas de dor, assim, também, por exemplo, assim, vai puncionar a criança, normalmente quando a gente vai puncionar, a gente vai ir muito, porque a criança se mexe, agita, né? E às vezes, se a gente fizer um brinquedo terapêutico, por exemplo, mostrar para a criança o que a gente vai fazer, às vezes ela até colabora, ela até escolhe, olha, eu quero aqui nessa mão. Ela até ajuda. Então, e é isso que falta um pouco, né? A gente já tem muito mais do que quem cuida do adulto, né? Quem trabalha na pediatria tem uma humanização maior, mas ainda tem que ser melhorado. Fala, Amanda. Só concordei, prof. Isso é muito verdade que a senhora está falando. Porque direto a gente escuta falar, né, de pessoa que foi às vezes um profissional e falou, e tem muito casos assim, que a pessoa falou pro profissional, olha, não tô bem, tá errado, tem alguma coisa acontecendo aí comigo, tá errado isso. Eu, às vezes o médico falar que, ou o profissional falar que às vezes aquela dor é psicológica, ou que não tem nada ali. Então, se você conhece seu corpo, você sabe quando alguma coisa está errado. Se você não está normal, alguma coisa tem. Às vezes pode ser que não esteja visível ali, ou que não esteja acontecendo naquele momento, mas tem. E isso é muito importante mesmo. Já aconteceu comigo, já. Eu tenho gastrite nervosa e passei mal, mas eu tive uma crise. Passei mal e fui no posto do parque, naquele atendimento noturno que tem, né? E a doutora Potira, é a doutora que me atendeu. Aí ela pergunta, como eu tomo remédio para ansiedade, e aí ela disse que a dor que eu tinha era psicológica. Eu tava vomitando sangue e eu tava tendo uma dor psicológica, sabe? Era do meu cérebro, sabe? A dor. Professora, imagina você tá com dor, eu tava vomitando sangue, minha tia tava lá, foi comigo, e a médica falando que eu estava tendo, né? Eu tendo uma crise, e ela dizendo que eu estava tendo psicológico. Aí eu pensei assim, nossa, meu psicológico é tão forte, mas tão forte que eu estou vomitando sangue, porque eu ficava muito nervosa e então eu atacava a gastrite. Graças a Deus, hoje em dia eu tô melhor, né? Então tô mais controlada, então quase não ataca, né? Só se ficar muito estressada. E aí o doutor já tinha passado uma endoscopia para mim, né? E não marcavam nunca. Aí eles foram olhar na minha ficha lá e a mulher falou, não, mas isso não é dor psicológica, ele tá vomitando sangue. Isso não é psicológico. Aí olharam a minha boca para ver se não tinha nenhum machucado, nada, né? Poderia ser, né? Aí ela, não, mas isso é psicológico. Aí eu fiquei com a raiva daquela médica. Eu tava com dor, dava vontade de sair daquela cama. Eu não tava lá porque eu queria, eu odeio tomar a injeção, odeio que me furem, odeio remédio, né? Eu não gosto de ficar doente, sabe, professora? Então, foi horrível. Foi uma situação, assim, eu me senti muito mal, porque quando você, hoje, eu como estudante de enfermagem, e logo a gente vai começar a fazer os estágios, né, as práticas, então eu não quero ser insensível com um paciente, um cliente, porque realmente, como a Amanda diz, a gente que está no corpo da gente, a gente sabe o que está sentindo. E ninguém vai fingir uma dor, a não ser o hipocondríaco, né? Mas eu não tenho esse problema. Ou a pessoa que quer ver viciada em algum remédio, mas o que é muito raro isso acontecer assim, né? Uma pessoa está viciada e pensar de ir lá tomar um remédio só para fingir, mas não tem como se fingir certo sintoma ou certa dor. Então, ou seja, a gente tem que ter uma humanização de atender esse paciente bem. Tanto um adulto, uma criança, um idoso, porque até de outras etnias, que é um caso que eu notei bastante aqui na vila, que a gente tem uma indígena, e por a menininha ser indígena, não foi tratada corretamente no médico, sabe? Então, ou seja, a gente tem que tratar todos por igual.
Porque quando a gente aprende a tratar todo mundo por igual, né? Na faculdade, quer dizer, é bonitinho, tá? Beleza, mas levar isso para a unidade básica de saúde, dar um pouco mais de atenção ao paciente, porque se ele já vai lá, ele vai porque precisa. Ninguém vai no médico porque gosta, porque acha bonito. E assim, uma outra clientela que é muito excluída é os pacientes psiquiátricos, né? Como eles tomam muito remédio, por exemplo, eles fazem abdômen agudo por conta do uso das... Eles têm um abdômen globoso, né? Não fazem abdômen agudo. Eles têm um abdômen globoso, às vezes eles acabam sendo negligenciados também. É uma outra clientela que a gente tem que ter essa preocupação também. E a criança, normalmente, os pais, eles têm o direito do acompanhamento, né? Mas muitas vezes eles não estão ali, junto com aquela criança. E a criança não fala, por exemplo, né? Então elas ficam muito à mercê da equipe. Então a gente tem que ter esse limite. Por exemplo, eu vou furar a criança 17 vezes para tentar um acesso, ou eu vou falar para o médico, olha, tentamos, mas não conseguimos. Ou então aquele dia você não está bem na punção. Porque tem disso, gente. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Tem paciente que você consegue, tem paciente que você não consegue. Então, às vezes, optar pelo seu melhor. Então, quem que é o melhor da equipe? Ah, é a Rosângela, a melhor da equipe. Rosângela, você pode funcionar para mim, meu paciente? Eu tentei, não consegui, acho que hoje eu não estou legal. Então, assim, é isso que a gente tem que oferecer para o paciente. Não assim, é meu paciente, eu vou conseguir, e eu furo lá ele 17 vezes, a mãe dele não está nem ali para defender ele. Então, essas coisas a gente tem que ter esse jogo de cintura. E lembrando que antigamente se chamava atenção básica, passou para atenção primária à saúde. Antigamente falava programa da saúde da família, hoje é estratégia da saúde da família. Então, essas mudanças de nome, elas não são só porque resolveu mudar de nome, mas numa tentativa também de converter as coisas, porque o que está acontecendo muito? Os pacientes, eles estão procurando os UPAs, ou seja, a atenção secundária, e não estão procurando atenção primária. E aí, o UPA, ele não foi feito para ter essa dimensão que ele tem. Esses pacientes, eles são para ser atendidos na atenção primária mesmo. Se eles não têm sinais de agravamento, ele não tem que ir para o UPA, ele tem que ser atendido na atenção primária. E muitas vezes, o que está acontecendo? A gente tem agenda fechada, e aí chega um outro paciente querendo ser atendido, a gente não atende. E aí esse paciente ele vai para atenção secundária, para atenção terciária, aumenta os custos com profissionais, com medicamentos para esses pacientes, sendo que esses pacientes poderiam ser atendidos na atenção primária. Dá um exemplo, professora. Uma vez eu estava na atenção primária com alunos do técnico de enfermagem, e aí eles, técnico de enfermagem, a gente fica mais na aferição de sinais vitais, mais ali na triagem, né? Sala de vacina, essas coisas. E aí eu estava com um grupo na triagem, né? Estavam tudo dividido, e eu estava ali, naquele momento, com a menina na triagem, aferindo pressão. E aí chegou uma gestante dela, falou, olha, eu fiz um teste de farmácia, eu acho que, eu não sei se já comentei isso com vocês, e deu positivo. Aí a menina foi olhar, de qual área que você é? Ah, eu sou da área, sei lá, do qual? Aí, tá, você é da enfermeira fulana. Vou usar o nome da Laura aqui, que tá na minha frente. Você é da enfermeira Laura. Aí foi lá e falou assim, isso era outubro, tipo, dia 20 de outubro. Olha, eu vou te marcar pro dia 30 de novembro. Gente, eu quase caí, assim, dura, assim. Sabe? Falei, não, eu vou lá conversar com a enfermeira. Gente, ela fez um teste de gravidez, deu positivo. Como que eu vou iniciar o pré-natal daqui a 30 dias? Aí, quando chega lá para mim, lá no hospitalar, eu vou olhar e vou falar para aquela mulher assim, olha, você não fez pré-natal corretamente. Olha o tantinho de consulta que você fez. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. É claro, a atenção primária, ela tem que se organizar, ela não pode ficar só atendendo livre demanda, sim, mas eu também não posso adiar o início de um pré-natal para um mês.
Então, a atenção primária, ela tem que assumir realmente o seu papel. Então, se vocês atendem puericultura, se vocês atendem a consulta dividida com o médico, vocês estão ali atendendo aquela criança e você acha que tem sinais de agravamento, vai ali e chama o médico. Olha, tem uma criança, você olha comigo, eu acho que vai ter que entrar com antibiótico, né? Então, assim, tem que ter essa parceria e a atenção primária, ela tem que ser mais efetiva, porque senão a gente acaba sobrecarregando o hospitalar. E essa é a ideia que a gente não quer ter. Então, assim, o IDP, ele vem para isso realmente, assim, né? Para tentar te orientar. Você vai olhando os quadros, você vai vendo o que a criança se enquadra, e aí você fala, não, essa criança tem sinais de agravamento. Poxa vida, ela está taquipneica, ela está usando musculatura acessória para respirar, eu nem preciso do oxímetro, é só isso. Taquipneica, usando musculatura acessória, tá com batimento de asa de nariz, tá letárgica, essa criança está com sinais de agravamento. Essa criança deve estar com uma pneumonia. Então, essas coisas que a gente tem que ir tentando trazer e tratar na atenção primária. Isso daí, em muitos casos, não é da atenção secundária nem da atenção terciária. E acaba, se vocês forem ler artigos, acaba falando que a atenção primária acaba sendo daqueles pacientes. Como a Mariluz até deu exemplo, né, do hipocondríaco, tem algumas pessoas que o passeio delas é ir no posto de saúde. Todo dia elas vão no posto de saúde. E aí essas pessoas, elas acabam tendo um atendimento privilegiado. Essas pessoas, sim, elas têm consulta com o médico, têm consulta com a enfermeira, o preventivo dela está em dia, né? Que são essas pessoas que elas vão muito. Mas as pessoas que vão pouco, elas também merecem ter um atendimento de qualidade. Não sei se eu consegui me fazer entender. Aí a Camila que colocou no grupo, né? Prof, uma vez fiz um ecocardiograma transesofágico que precisava de anestesia. Quando acordei, tinha 10 furos na minha mão de agulha, tentando pegar algum acesso. Olha só a situação, né? Ela estava sedada, ela não conseguiu ver, ela não conseguiu se defender e tinha 10 furos. E a gente tem que lembrar que quando a gente tenta puncionar e usa o mesmo abocate, a gente vai aumentando a chance dessa pessoa ter uma infecção de corrente sanguínea. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Olha que absurdo. Eu nem entendia muito, mas hoje eu vejo que foi um absurdo. Tanto que não pegou anestesia. Porque, às vezes, essa pessoa, além dela não conseguir funcionar de primeira, ela não pegou um acesso pérvio, né? Que desce, né? Então, às vezes, tinha algum extravasamento e aí não fez o efeito anestesia, né? O efeito que precisava. Eu fiquei no oxigênio. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, professor, já falei demais hoje. Deixa eu falando aí com a senhora. Matheus, você tá muito quieto. Matheus, você tá aí na aula? Eu tô, professor, é que eu tô com muita dor no corpo e febre. Por causa da vacina. Ah, da vacina. Por isso que eu tô quietinho, mas eu tô fazendo as anotações. Acho que semana que vem dá pra fazer umas perguntas. Tá bom. Tadinho, professor, tá doentinho. Eu tive reação também da vacina. Eu não tive. Que bom. Mas da segunda dose não tive. A minha irmã também na segunda dose não teve. Ah, mas é porque eu tive... Já sofri, eu acho que ninguém sofre 2 vezes, não é possível isso. Sofri com Covid ano passado já, meu Deus. Então tá, gente, eu vou encerrar a aula. Vou colocar a atividade de vocês dessa semana. Vou tentar responder os e-mails que vocês mandaram. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar no particular, não tem problema, eu respondo. Tem uma pessoa aí que me deve um artigo sobre a produção de Danone caseiro, não sei quem é. Quem é essa pessoa? Que vai receitar para o paciente dela. Eu faço Danone caseiro, professora? Não, é uma colega que daquele paciente que não tem muitas condições financeiras, né? Ela vai receitar aquele Danone caseiro que dá para fazer com uns bichinhos. Até esqueci o nome dos bichinhos. Ah,
eu sei que esse bichinho que é. Perfil, prof. Orielle, você também faz Danone? Isso é bom. Eu fazia Danone caseiro. Eu faço sempre que eu Aqueles posso. bichinhos são muito engraçados. Daí eu falei para ela assim que ela pode receitar, né? Desde que a gente tenha referências, né? Alguma coisa científica, que nem, por exemplo, o piolho, né? Ah, professora, eu vou receitar para aquela mãe vinagre, porque ela não tem dinheiro para comprar remédio, a gente não está tendo aqui no posto, então eu vou indicar Professora, vinagre. não precisa ser vinagre, pode ser arruda. Mas a gente precisa ter referência, né? Tudo que a Não, gente mas o vai... arruda, eu já testei. Eu sei que tem que ter um referencial, né? Mas, e funciona a arruda. A arruda é um ótimo remédio para matar piolho. Mas Se quando for a gente vinagre, dá pra ser aquele funciona. vinagre de maçã. Dá pra fazer sorvetinho com as frutinhas congeladas. Só bater tudo. Só que não pode bater, né? Senão vai perder os dentes. Mas aí tudo assim, vocês têm que achar referencial, né? Que nem, por exemplo, professora, eu vou tratar dermatite de fralda com amido de milho. Eu posso? Pode. Amido de milho já tem artigo publicado falando sobre o benefício do amido de milho no tratamento da dermatite de fralda. Tá bom? Tem um monte de coisa. Isso é melhor que talco, professora. A minha menina, quando eu ganhei ela, não tinha condição, né? Comprar o talco da Johnson Johnson, que era caríssimo, gente. E nem pode, porque faz infecção respiratória. Aí eu usava maisena em casa. Ela tinha muita alergia. A única fralda que não deu alergia nela foi a Pampers Baby, aquela noturna. Era a única que ela podia usar. Eu não sabia. Então, não sabia. Ela tá falando do piolho. Algumas pessoas falam que se passar perfume, espurrar perfume na região da cabeça, do cabelo, não pega. É alguma coisa cientificamente comprovado isso? Que eu saiba, não. Sei lá, nunca nem ouvi falar. Não, Acho que isso não é verídico, não. Ela pegou piolho uma vez na creche. Entendi nada, gente. Fala uma pessoa só. Vai, Laura. Acho que isso não é verídico. A minha tia fez isso com a minha prima uma vez. Ela pegou piolho na creche. Aí minha tia tirou tudo. E daí falaram pra ela que se ela passasse aqui na nuca da neném, ela não ia pegar mais. E ela nunca mais pegou. Passasse o perfume. Nossa. Vai, Yasmine. Não, é que essa eu não sabia. Eu achei que não era verídico, não, gente. O do vinagre eu sei que é certo, porque minha avó passou em mim, mas essa do perfume eu não sabia. Mas vocês conseguem me entender que quando vocês chegarem lá na unidade básica de saúde, vocês vão recomendar somente aquilo que vocês têm em referência científica. Não, né? científica, sim. Por exemplo, assim, professora, aquela criança está com pediculose, eu vou recomendar vinagre. Aonde você leu que o vinagre trata, né? Aonde você leu, Mariluz, que a arruda trata? Aonde, Laura, você leu que o perfume trata? Então, essas coisas vocês têm que buscar. Ah, professora, aquela criança está com dermatite, eu vou fazer uma orientação para a mãe usar amido de milho. Tá, beleza, tem referência. Então, assim, lembrar que sempre tem que ser cientificamente, né? Ok? Ok. Então, tá bom, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, prof. Tchau. Até a próxima aula. Foi muito legal. Professora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Próxima aula, eu prometo fazer perguntas, professora. Combinado, Matheus. Tchau, gente. Tchau, tchau.